Continuando a nossa aula 23 do módulo 15, vamos falar agora sobre o estado plano de tensões. Tá? Nesse caso, como a gente sempre falou que a gente trabalha com vigas, né? A gente trabalha no estado plano de tensão, né? Bidimensional, e eu estou falando até agora de estados triaxiais, como que isso vai funcionar em projetos civis? Tá? Então a gente vai trabalhar agora com esse estado plano de tensões, que é justamente uma análise bidimensional. Bom, então para a gente poder analisar esse estado plano de tensões, a gente tem que trabalhar com as tensões combinadas no plano bidimensional, tá? Essa forma de análise ela vai depender, primeira coisa, é da direção das tensões, tá? Essas direções podem ser paralelas ou perpendiculares. Se for tensões paralelas, a gente pode utilizar o método da superposição para saber qual que é a tensão que a gente vai trabalhar de projeto, sua tensão única de projeto. Agora, se a gente tiver tensões perpendiculares, a gente vai ter que utilizar o conceito do círculo de Mohr para poder determinar essa tensão única. Bom, então a primeira coisa, vamos entender o que são tensões combinadas, tá? Essa definição eu adaptei ela do livro do Shigley, que é um livro um livro base para o pessoal de engenharia mecânica, né? Para a parte de projetos mecânicos, tá? Mas não difere do que é para um elemento civil, tá? Tensões combinadas ela é definida como o resultado da combinação dos esforços solicitados em um elemento estrutural. Tá? Então, quando eu tenho essa soma entre eles, eu consigo determinar esse elemento, essa tensão única de projeto que eu vou usar para o meu para dimensionamento, análise e assim por diante. Vamos começar com o mais simples deles, que é o princípio da superposição. Quando o material obedece à lei de Hooke, logo os esforços solicitados em um elemento estrutural se somam. Tá? O que isso quer dizer? Esse é o mais fácil deles, tá? Que é o princípio da superposição. Quando eu tenho todas as tensões em cima de um mesmo eixo atuante, eu só preciso somar eles. Tá? Não tem, vetorialmente falando, a soma algébrica vai resultar na tensão final. Tá? Nesse caso, o equações do estado plano de tensões, nessa situação, vai indicar o quê? Quais são as tensões principais que são atuantes no corpo como um todo. Então, eu posso ter tensão que seja de tração, outra também que seja de tração, por duas forças e agentes de forças diferenciados, e ele vai esticar mais. Como eu posso ter também situações, por exemplo, que tem uma força que é de tração e outra de compressão, ou seja, uma vai aliviar a outra, tá? E assim por diante. Só que dessa soma eu tenho que extrair a tensão que realmente é resultante de todas essas ações conjuntas. Vamos pegar um exemplo só para a gente poder entender do que eu estou falando. Vamos pegar um caso em que eu tenho uma tração normal e uma flexão normal em cima do corpo. Tá? Então, quando eu tenho a tensão de tração, eu tenho que o meu vetor está nesse sentido aqui, tá? No sentido longitudinal. Quando eu tenho uma flexão, apesar da força ela ser perpendicular, as tensões desenvolvidas de flexão, elas são normais. Tá? Isso a gente vai ver um pouco melhor, a gente comentou um pouco na aula anterior, vamos ver melhor da frente do curso, mas por enquanto vamos só aceitar essas informações. Tensão de flexão, apesar de ser esforço perpendicular, as tensões são normais. Só que eu vou ter uma região com zona de compressão e uma região com zona de tração. Nesse caso aqui, eu tenho uma força vindo de baixo para cima. Por quê? Porque o meu vetor de compressão, ó, tá vendo que a seta está para dentro? Está nesse sentido. Essa região aqui, eu estou com uma tensão de tração, porque ela está para o lado externo. Tá? Bom, quando eu vou determinar qual que é a tensão máxima que esse corpo pode estar sofrendo, o que eu faço? Eu somo as duas. Isso vai resultar o quê? Numa situação em que aqui eu tenho tensão de tração. Essa região está com
um sentido vetorial de tensões. Aqui está no sentido contrário. O que vai acontecer? Ele vai diminuir, certo? Aqui eu tenho tensões normais de tração e aqui também de tração. O que acontece? Ela vai se somar e vai ampliar esse índice, esse esforço sobre essa região do material, tá? Então, se eu fosse ter que calcular quanto que é a minha tensão principal, como que ficaria? Eu teria aqui, sigma, a tensão de tração seria o quê? A força N, que é aplicada, dividido pela área, que é o cálculo normal de uma tensão normal. Numa tensão de flexão, a gente vai abordar isso mais tarde, ela é dada por essa equação aqui, my sobre i, tá? Mais ou menos. Por quê? Porque uma região ela é positiva e a outra é negativa. Se eu pegar essa região aqui, eu vou ter sigma de tração, que é essa tensão menos essa, e esse valor final vai ser menor. Só que essa região aqui, se eu pegar essa tensão mais essa tensão, eu vou saber o quanto que está sendo atuante de tensão nessa parte do corpo. Então, o método de superposição, enquanto eu tiver as tensões no mesmo plano, na mesma direção, eu só somo elas. Bom, mas nem sempre as coisas são fáceis na engenharia, né? Isso é uma coisa que vocês já vêm aprendendo desde que vocês entraram no curso. Pessoal, nesse caso, quando a gente tem um corpo que ele tem tensões que não estão no mesmo eixo, tá? Ou seja, são perpendiculares, a gente não pode mais utilizar o método da superposição. A gente tem que partir para o círculo de Mohr. Então, todo corpo que tem tensão normal e tensão cisalhante, eu já não posso mais utilizar o método anterior. Eu tenho que partir para esse. Tá? Então, quando eu tenho um estado de tensão, que eu tenho aqui tensões normais, que seja nesse eixo ou nesse eixo aqui, que é o sigma x e o sigma y, eu também vou ter tensões cisalhantes, tal xy ou tal yx. Tá? Essa aí é uma maneira que a engenharia usa para poder mostrar o estado plano de tensões de um corpo. Tá? Então, quando eu pego um corpo aqui, que eu tenho carregamentos de diversas naturezas, ele pode estar aqui tensões longitudinais, tensões perpendiculares, inclinadas, tanto faz. Eu vou pegar um elemento desse aqui interno para representar esse estado plano de tensões. Tá? Então, vai ser muito simples você ver esse cubo que vai mostrar. Tá bom? Depois a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre esse cubo. Nesse caso, quando a gente tem tensões perpendiculares combinadas, a gente tem aumento de tensões desenvolvidas. Ou seja, um corpo, quando ele começa a sofrer vários carregamentos, aquela tensão que, por exemplo, eu pego a maior de todas, eu pego o maior esforço de todos e calculo a tensão. E eu começo a ter outros esforços em cima dele, essa tensão, que às vezes é única, que eu poderia usar para projeto, essa tensão de projeto ela vai começar a ter um acréscimo dessa intensidade que é aplicada no corpo. Tá? A pergunta que fica é justamente isso. Como que eu vou calcular isso? Como a gente viu anteriormente, será que apenas uma decomposição cartesiana seria suficiente para poder calcular esse índice? Na verdade, não. Tá? Porque como você tem aqui esse estado plano, em que eu tenho sigma x, sigma y e tal xy, então você não pode utilizar a decomposição cartesiana como uma forma de calcular a resultante dela e falar essa é a minha tensão de projeto. A coisa é um pouquinho mais complexa. Bom, então para a gente poder entender essa complexidade, vamos primeira coisa explicar o que é aquele cubo que representa meu estado plano de tensões. Então peguei meu elemento lá de dentro dele, arranquei uma porção dele para poder analisar. Então eu tenho vetores, que vão estar representados no eixo horizontal, no eixo vertical e na transversal, que é essa diagonal aqui. O que representa cada um deles? Tá? Então, nesse estado plano de tensões, eu vou ter 3 tensões a se representar. Nesse caso, eu tenho o sigma x, o sigma y e o tal xy. Tá? Nesse caso, o sigma x está representado no eixo x, que é nosso eixo
vertical, desculpa, horizontal. A tensão na vertical eu represento pelo sigma y, tá? E a tensão cisalhante, ele fica aqui nessa transversal. Então, toda vez que você vê um cubo com essas representações, esse aqui é o sigma x, sigma y e tal xy. Bom, quando eu tenho essas deformações, essas tensões, desculpa, que são aplicadas no corpo, tá? O que eu tenho? Eu tenho estado oblíquo de tensões, tá? E quando eu ia pegando exatamente esse estado oblíquo, tá? Por quê? O que é o estado oblíquo? Se eu pego essa face aqui, uma tensão que eu aplico em cima dele, eu consigo gerar tensões em todos os sentidos, tá? Bom, nesse plano oblíquo do elemento de tensão, eu vou analisar quais são as tensões que lhe são desenvolvidas, tá? Então, se eu pegar aqui e transferir esse eixo para cá, como eixo original, eu vou ter o meu plano inclinado, girado em θ graus, que é o ângulo em que eu tenho a inclinação dessa face de análise, tá? Então, a minha área nesse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser a área total, que é esse elemento ΔA, cosseno de θ, e aqui eu vou ter o ΔA seno de θ, sendo que esse giro aqui vai depender o quê? Dessa inclinação que está nesse ponto. Bom, nesse caso aí, se eu for fazer todo o meu estado de tensão no corpo, ele vai ser representado por essas tensões aqui. Tá? Não vou muito me aprofundar, porque senão vai ficar extensa demais a aula, mas é só você fazer uma relação trigonométrica que você vai saber de onde saiu essas equações representantes desse cubo do estado plano. Tá bom? Bom, se a gente pegar aquele elemento, aquele cubo lá, tá? E a gente analisar em termos de força, transformar todas as tensões em termos de força, lembrando que tensão é igual a força dividido pela área. Então, a força vai ser igual a tensão vezes a área, né? O meu elemento vai ser representado por essas relações aqui, em que no meu plano oblíquo a tensão cisalhante, ela é uma força perpendicular, né? A força perpendicular é tal x', y' ΔA, e a força axial nesse plano é sigma x' ΔA. Aqui eu vou ter as forças normais, sigma x, ΔA cosseno θ, e o sigma y, que é o ΔA vezes seno θ, e a cisalhante, tal xy, ΔA cosseno θ, tal xy, ΔA seno θ. Tá bom? Bom, como a gente vê, se a gente pegar no plano de tensões na horizontal, a gente vai ter que nosso sigma fx' igual a zero. Então, eu vou fazer agora uma somatória de forças para que esse corpo seja estático. Por isso que eu transformei todo esse estado plano de tensão em unidades de força. Tá? Então, fazendo essa somatória, eu vou ter essa equação aí, que vai representar a minha somatória de força em x. Eu vou fazer a mesma coisa agora no plano vertical, que é a somatória de força em y, ou força y' igual a zero, onde está sendo atuante o quê? As tensões cisalhantes. Tá? Então, nesse caso aí, se eu for fazer a minha equação, eu vou resultar, o meu equacionamento, né, de estaticidade, eu vou resultar nessa equação aqui. Tá bom? Bom, mais importante do que saber qual é o elemento de cada um que eu estou falando aí, é compreender o que eu vou falar agora nesse slide. Tá? O que eu tenho? Se eu pegar esse estado de plano de tensões, na somatória de força em x, eu obtive essa equação. Tá? Parece que ela é um pouco complexa, né, para a gente poder aplicar, mas eu posso conseguir transformar ela em algo mais simples, uma equação mais simples. Então, se a gente for analisar apenas a tensão normal do corpo, que é o que eu quero saber, eu posso colocar a minha equação, tudo que representou aqui, como se fosse esse caso. Por que eu vou ter sigma x cosseno θ ao quadrado? Porque eu tenho aqui, ó, sigma x ΔA cosseno θ. Então fica cosseno θ ao quadrado, né? Se eu tenho aqui
o tal xy vai ser delta A cosseno θ com seno θ. Então, ele entra aqui nessa situação. O sigma y entra aqui com seno θ e seno θ, tá? Fica seno θ ao quadrado. E aqui fica menos. Menos com menos fica mais nesse ponto, tá bom? Bom, se eu fizer a mesma coisa, lógico que aí a pessoa vai se perguntar, professor, mas aqui está negativo, por que ficou positivo? Porque ele foi por outro lado da equação, tá? Só para lembrar disso. Se eu fizer isso agora para a somatória de força em x, eu pegar toda essa equação e tentar simplificar ela, eu vou ter separado ali, isolado, a minha tensão cisaliante. Tal, x', y', tá? Outra coisa que tem, aí eu vou resumir, vai ficar essa equação, e aí uma coisa que vai perguntar, professor, tudo você tinha ΔA, tudo tinha ΔA e agora sumiu ΔA, o que aconteceu com ele? Todas essas equações carregaram ΔA em si, foi para o outro lado da equação. E o que eu isolei também tinha ΔA. Então, passando uma simplificando com a outra, eu consegui transformar agora novamente essa somatória de força em duas equações mais simples de se analisar. Vamos ficar agora com essas duas equações para a gente poder simplificar mais uma vez. Só que agora a gente vai utilizar relações trigonométricas. Essas relações trigonométricas não são tão simples como a gente tem visto, não. São um pouquinho mais complexas. Lá um pouco do colegial, um pouquinho vocês devem ter visto também em cálculo, tá? Mas só para a gente poder dar uma refrescada. O seno de 2θ, ele é dado por essa equação aqui, 2 seno θ cosseno θ. Seno ao quadrado de θ, ele pode ser representado por isso daqui, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Cosseno de 2θ, ele pode ser representado por cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E o cosseno ao quadrado de θ vai ser representado por 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Agora vamos pegar nossas equações que a gente determinou lá anteriormente. Tá? Bom, eu determinei que no meu estado plano de tensões, o meu sigma x', que é a tensão normal do plano oblíquo, ele é dado por essa relação aqui. Tá? Bom, se eu analisar, esse cosseno ao quadrado de θ, está aqui. Ó. Se eu analisar agora o seno de 2θ, seno ao quadrado de θ, ele tem essa relação aqui. E aqui embaixo eu tenho um seno θ cosseno θ. Né? Como eu tenho 2 aqui, ó, então eu tenho aqui, na verdade, um seno de 2θ. Tá? Vamos fazer, então, usando essas relações, eu vou simplificar a minha equação para isso daqui, ó, usando essas novas relações, em que vai ser sigma x multiplicado por toda essa relação, sigma y multiplicado por toda essa relação, e tal xy seno de 2θ. Bom, nesse caso aqui, o sigma x vai ficar sigma x mais sigma cosseno de 2θ, que está aqui, ó, sigma x cosseno de 2θ. O sigma y vai estar aqui, sigma y, tudo isso dividido por 2, que é sigma dividido por 2, sigma y dividido por 2. Eu tenho sigma x cosseno de θ dividido por 2, sigma x cosseno de 2θ dividido por 2, e o sigma y cosseno de 2θ dividido por 2, mais tal xy seno de 2θ. Tá? Então, eu estou colocando agora aqui, ó, tudo separado, tudo organizado na minha equação. Bom, vamos utilizar essa mesma relação trigonométrica agora para a equação relacionada ao eixo y, em que a gente estava trabalhando com as tensões cisaliantes, tá? No plano oblíquo. Nesse caso aqui, eu tenho essa relação seno θ cosseno θ, eu tenho essa relação cosseno de 2θ, que é cosseno ao quadrado de θ, menos seno de θ ao quadrado. Né? Simplificando, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha equação tal x' y', né, vai ser igual a menos sigma x menos sigma y dividido por 2, porque esse fator aqui passou para cá dividindo, seno de 2θ. E o tal xy vai ser representado por isso daqui. Cosseno, seno ao quadrado menos seno ao quadrado, vai ser cosseno de 2θ. Bom, nesse caso aqui, o meu sigma y',
como eu estou trabalhando com uma tensão que ela é oblíqua, eu vou condicionar ela a essa situação de θ mais 90 graus, tá? Que é o plano vertical. Então, se eu estou aqui com a horizontal, para eu passar para a vertical, é só pegar o mesmo ângulo e somar 90 graus. Então, nesse caso, uma relação trigonométrica interessante é você trabalhar com cosseno de 2θ mais 180 graus, que aí vai dar o menos cosseno de 2θ. E aqui nós temos o seno de 2θ mais 180 graus, que também vai ser menos seno de 2θ. Nesse caso, se eu pegar lá anteriormente a nossa equação, que a gente determinou para a tensão normal, foi isso daqui, certo? E se eu transformar isso em σy, que é as tensões normais, ou seja, eu estou agora pegando a tensão normal e aplicando 90 graus de ângulo para poder analisar essa tensão nesse eixo. Eu vou obter o quê? Essa relação aqui, tá? Que é a mesma que eu esteja colocando em σy', eu vou ter essa relação trigonométrica. Então, σx e σy são equações, né, praticamente idênticas. O que muda aqui são alguns sinais, justamente por causa dessa relação aqui, ó, cosseno de 2θ e seno de 2θ, que vai transformar em valores positivos ou negativos. Bom, turma, tudo que eu estou chegando isso para explicar é para chegar bem nesse ponto aqui, tá? Então, a minha tensão principal no eixo x é dado por essa equação, a minha tensão no eixo y é dado por essa equação aqui, tá? E o que acontece se eu somar essas duas tensões, tá? Porque são duas tensões normais. A minha tensão normal vai indicar que, nesse caso, σx' com σy', ela vai, nesse caso, esses dois vão se somar, σx mais σy sobre 2, que vai ficar σx mais σy'. Esse daqui vai cancelar com esse daqui vai cancelar com esse. Tudo isso aqui vai indicar para vocês o seguinte, em resumo, em síntese. Se eu pego um estado plano de tensões, mesmo que as tensões sejam oblíquas, você tem uma torção desse elemento angular. Se eu pegar ele num plano normal, as tensões somadas serão iguais. Pode ser que no eixo principal sejam diferentes. Eu calcular, por exemplo, eu relacionar σx com σx', não seja o mesmo valor. Mas entre as tensões em si, haverá uma compensação entre eles. Então, qualquer estado plano, mesmo que ele tenha uma rotação, as tensões normais se somam para poder ter o valor de projeto. Bom, pessoal, então essa parte da aula foi um pouco pesada de teoria, tá? O que ficou de síntese que eu gostaria que vocês pegassem é que, independentemente da rotação que nós temos no ângulo, a somatória das tensões normais são iguais, tá? E isso vai servir de base para o círculo de Mohr, que a gente vai analisar vai analisar na próxima aula. Nossa aula ainda não, essa parte teórica ainda não acabou, tá? Nós vamos dar sequência agora determinando quais são as tensões normais máximas ou tensões principais e as tensões circundantes máximas, tá bom? Mas vai lá, toma água, relaxa um pouco, respira e a gente volta na próxima parte da aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.